Só novamente informando que este é o debate entre as chapas candidatas à direção da DOMB, mas uma vez que a chapa 1 não compareceu ao debate, então estamos abrindo espaço para as colocações da chapa 2. Então, passando então a palavra ao professor Erlando Rezes. Bom dia, professor Sérgio Code, bom dia, colega de chapa Maria Lúcia Leal, famosa baiana. Bem, bom dia, telespectadores, telespectadoras. Nós lamentamos a ausência da chapa 1, porque nós primamos muito pelo debate das ideias, né, nesse ambiente democrático em que nós vivemos. E não seria diferente com a eleição da ADUMB. Uma ADUMB que no próximo dia 24 de maio completa 34 anos. Inclusive, no sábado, nós comemoramos esse aniversário dela. A ADUMB, em sua história de lutas, conquistou muita coisa para o professorado. Eu me recordo, por exemplo, observando a memória desta organização sindical, que nos seus 25 anos, muitos professores brindaram, louvaram a atuação da ADUMB desde o seu começo, em 1977, 1978, como uma organização que, de fato, fez história, não só na Universidade de Brasília, mas em Brasília e no Brasil. Professores que ali estiveram, inclusive, no seu marco histórico de fundação, lutando contra a ditadura militar. Ao longo dessa história, nós vimos sentido na luta da ADUMB por conquistas de melhores condições de trabalho, porque, de fato, foi uma ADUMB interessada nesse processo. Nós hoje vemos uma ADUMB fragilizada ou enfraquecida nessa perspectiva. E aí, nós da chapa 2, formada por colegas dos diferentes institutos, departamentos e faculdades, a saber, professor Alex Calheiros, do Instituto de Humanas, Filosofia, José Mauro, Instituto de Artes, Maria Auxiliadora, Adora, lá do CEAM, o Rodrigo Dantas, Instituto de Humanas, Filosofia, a Maria Lúcia Leal, baiana, a Raquel Moraes, da Faculdade de Educação, a Ariusca Morim, da Faculdade de Tecnologia, o Ricardo Neder, da FUP Planaltina, e o José Eduardo Martins, do Instituto de Física. Resolvemos, então, montar essa chapa e, com ela, buscar dar garantias de continuar a história de luta e de conquistas que a ADUMB tem promovido ao longo dos anos. Nós tivemos esse intervalo de 2 gestões que fracassaram nessa perspectiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque, junto com a perspectiva representativa, e é assim que tem que ser a ADUMB, representando hoje cerca de 2.300 professores, ela tem que, minimamente, ouvir essa base. E ouvir essa base no sentido de encaminhar aquilo que ela propõe, aquilo que ela decide. E, como disse minha colega baiana, nós não temos mais o fortalecimento do Conselho de Representantes. E também não temos mais o fortalecimento da Assembleia Geral. Inclusive, nós estamos aqui, que seria um debate, mas está se transformando num monólogo, uma decisão de Assembleia. Então, nós primamos por isso. Nós primamos por esse modelo de sindicato, que respeita as bases, representa o Partido da Democracia Representativa e, sobretudo, conduz a chamada democracia participativa, tendo em vista o que esses professores e essas professoras, representados e representadas, demandam para a sua organização sindical.
E aí é um pouco também na linha ou na concepção de sindicato, conforme nós entendemos. O sindicato é uma organização que luta na relação com o capital ou na relação com o seu empregador, não é? Por melhores condições de trabalho dos seus representados. E é assim que nós vimos o sindicato, a ADUMB, a Seção Sindical do Andes Sindicato Nacional. Minimamente, essa seção sindical ela tem que encaminhar as lutas nacionais. Dentre elas, está em curso o plano de carreira. A reestruturação do plano de carreira nacional. No debate com o governo, que é o seguinte: hoje, por exemplo, existe um fosso muito grande entre o professor adjunto e as categorias acima. O Sindicato Nacional propõe a reaproximação destes níveis, criando a carreira do professor federal, ou seja, os professores das instituições federais de ensino superior, junto com os professores do ensino básico, técnico e tecnológico, no mesmo nível.